Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Que culto maravilhoso o Senhor tem nos concedido nesta noite. Aleluia. Grande é a presença do Senhor neste lugar. Hoje nós estamos alegres, louvando o nome do Senhor. Quando nós estamos alegres e damos glória ao Senhor, o Senhor ele retribui com a presença dele neste lugar. Grandes coisas fará o Senhor. Aleluia. Jesus, não só hoje, mas para todo sempre, até a vinda dele. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em Jeremias 8. Aleluia. Glória a Jesus. Grande é a presença do Senhor neste lugar. Jeremias 8, 22. Aleluia. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Podem se aceitar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor confirmou a palavra dele nesta noite, como ele vem fazendo. Mas quando eu soube que seria me dada a oportunidade hoje de pregar a palavra do Senhor, eu não tinha nenhuma palavra. E quando o Senhor me deu, eu falei, essa não. Eu ainda resisti um pouco, eu ainda orei bastante. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor falou para mim, eu já te dei. Eu, Senhor, mas essa palavra, e o Senhor ainda não havia me dado nada sobre esta palavra. E os dias foram se aproximando. E o Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor falou comigo na quinta-feira, de uma vez só. Ele me deu toda a palavra que Ele queria que fosse ministrada a este povo nesta noite. Para Jeremias ser usado neste momento, onde ele pergunta para o Senhor se não há bálsamo em Gileade. O Senhor me fez voltar bem antes, quando Ele levanta Davi como rei. Era um homem obediente, temente ao Senhor. Era um homem segundo o coração de Deus. Andava nos caminhos do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um dia, em vez de ele guerrear, estar ocupado com as coisas do Senhor, ele está na casa dele, está lá desatento, não está tão entregue nas coisas do Senhor. Em vez de ter se levantado para ir para a guerra, ele resolveu ficar em casa. E é quando nós ficamos dispersos que o inimigo se levanta para apresentar coisas para as nossas vidas que não vêm do Senhor. Ali, ele peca contra o Senhor. Ele ora, ele se arrepende, ele clama ao Senhor para que o Senhor perdoe este pecado dele. E o Senhor fala para ele, eu te perdoo, mas a espada não vai sair do meio da tua casa. E ali começa tudo aquilo que o Senhor, através dessa palavra, ministrou sobre a vida de Davi. Davi é perdoado, mas muitas coisas acontecem. Eu não vou entrar em detalhes quantas coisas acontecem, porque são muitas coisas. Mas muitas coisas o Senhor permite acontecer com Davi e com a casa dele. Muitos anos se passam, Davi ele vai envelhecendo, morre. Deus levanta Salomão no lugar dele, que era filho dele. Ali Salomão começa muito bem. O Senhor pergunta para ele, o que queres? E ali ele não pediu riquezas, não pediu nada, mas pediu ao Senhor sabedoria. Deus dá sabedoria a Salomão. E ali ele se torna o rei mais sábio de toda a Bíblia. Fala que ele é o rei mais sábio. Mas ali ele faz com muita excelência. O Senhor me fez lembrar de uma coisa que o pastor Eduardo sempre fala de manhã. Que nós temos que começar mal. Aí a gente vai caminhando com Deus, a gente se torna mais ou menos. Mas ao final a gente tem que estar muito bom. Salomão ele foi ao contrário, ele começou muito bem. Era muita sabedoria, muitas riquezas. Andava ali com o Senhor, ouvia Deus. Fazia tudo conforme o Senhor direcionava. Era obediente à voz do Senhor. Mas aí começaram muitas alianças. Por causa de coisas materiais, de governo,
coisas que talvez ali no momento ele não tinha e o outro reino tinha. Então ele foi fazendo muitas alianças, e cada aliança ele tomava uma mulher para si, para firmar a aliança. E ali o Senhor foi falando comigo que cada vez, cada reino que ele fazia aliança, ele se afastando um pouco mais do Senhor. E o Senhor ministrava comigo em casa que cada vez que a gente faz alguma coisa que não agrada ao Senhor, a gente vai se afastando dele e nós não percebemos. Salomão, ele estava ali reinando, fazendo tudo o que precisava fazer diante dos olhos do povo, mas e aos olhos de Deus, como Salomão estava? Cada aliança que ele fazia era um pouco que ele se afastava de Deus. E ali foram tantas alianças, tantas coisas que foram acrescentadas na vida de Salomão, que um dia a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fica com 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, mas ali o coração dele já não estava mais nas coisas do Senhor. O prazer dele já não era mais servir ao Senhor, já não era mais estar na presença do Senhor, mas eram as mulheres que ele tinha. Ele já não ouvia mais a voz do Senhor, ele se afastou, já não queria mais saber, já não obedecia mais, já não reinava como antes. Ele foi decaindo, ele começou bem, mas aí ele foi decaindo, porque quando a gente quer fazer alguma coisa e não tem o Senhor, a gente não faz bem. Aleluia, Jesus. E aí ele foi se afastando do Senhor, e a palavra do Senhor vai nos dizer que as mulheres deles não eram do povo de Israel. Ele pegou muitas concubinas fora, já estava tudo misturado. E o Senhor foi só olhando, observando, e o Senhor vai nos dando chance, o Senhor vai falando conosco, o Senhor vai nos alertando para a gente se levantar, para a gente mudar. E muitas das vezes a gente não ouve a voz do Senhor para mudar. Davi, quando pecou, ele se arrependeu e pediu perdão. Às vezes nós pecamos, sim, muitas das vezes, todos os dias, nós pecamos ao Senhor, mas muitas das vezes a gente fala assim: ah, Senhor, foi só mais um, a gente não pede perdão. Davi, ele foi perdoado porque ele se arrependeu e ele pediu perdão ao Senhor. E o Senhor fala que muitas das vezes a gente não pede perdão, mas Senhor, é uma coisa pequena, é uma coisa pouca. Senhor, eu não preciso pedir perdão por isso, mas o Senhor fala que nós temos que pedir sim, porque pedir perdão ao Senhor é relacionamento com Ele. Como nós queremos ter um relacionamento com o Senhor se a gente não pede perdão pelas poucas coisas? Se a gente não tem o costume de pedir perdão ao Senhor pelas coisas poucas, quando chegar naquele extremo a gente vai falar assim: ah, também não preciso pedir perdão por isso. E quando vai ver, a gente já se corrompeu, já se afastou do Senhor, o Senhor já se retirou de nós. Tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro muito bem, mas se fala: se Deus nos perdoou e o nosso coração nos condena, maior é Deus para perdoar os nossos pecados. E Salomão ali um dia, por ser induzido pelas mulheres que ele tinha, ele permite que elas levantem altares de adoração aos deuses delas. Ele também manda construir fora da cidade, mas era ali onde o povo de Deus estava. Ali era de Deus, não era de deuses estranhos. Então ali ele permite que aquelas mulheres deles, moabitas, sidônios, aquele monte de mulheres que eles tinham estrangeiras, elas queriam levantar altares de adoração para Baal. Então ali ele permite, ele mesmo manda construir para que elas adorem os deuses delas. E ali o Senhor se ira com Salomão. O Senhor levanta um profeta e fala que o reino vai ser tirado da mão dele. Mas isso não aconteceu durante o reino de Salomão, porque o Senhor fala para ele que era por amor do servo dele, Davi. Porque Deus tinha prometido a Davi que sempre teria alguém da família dele ali para reinar. Então, por amor ao servo dele, Davi, ele não permitiu que aquilo acontecesse no reinado de Salomão. Os anos se passam, Salomão envelhece, morre, e o Senhor levanta o filho de Salomão para estar no lugar dele. Roboão começa a reinar em Israel. E
Aí você já vê se cumprindo a palavra do Senhor. O Senhor perdoou a Davi, mas a espada não sairia do meio da família dele. Sem Deus, igreja, nós não conseguimos. Sem pedir a misericórdia de Deus, todos os dias nós não conseguimos. Aleluia, Jesus. E ali Roboão começa a reinar. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele reinou por 17 anos. Pensa um rei mau, porque ele não foi um bom rei. Reinar sobre um povo por 17 anos. O quanto o povo não padeceu. O quanto o povo talvez estava ali clamando ao Senhor. E o Senhor deu uma estratégia. Porque o Senhor só pode nos dar estratégia quando a gente clama ao Senhor. Tem o louvor da harpa que fala: mas só pode excluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Então ali ele reinou sobre aquele povo. O povo chegou até ele, pediu para que ele diminuísse os impostos. E ele, com dureza no coração, acho que pensou: esse povo só quer moleza. Em vez de ele diminuir, ele aumentou, ele dobrou os tributos daquele tempo. A palavra vai nos dizer que os sábios naquele tempo foram ter com Roboão, falou: atende o pedido do povo, diminui os impostos, porque desde a época do pai dele os impostos já eram muito altos. Acho que o povo já não aguentava mais pagar e começaram a clamar ao Senhor. Foram lá pedir para o rei para que isso fosse feito. E ali a palavra nos diz que Roboão, ele fechou o coração. Ele não ouviu o conselho dos sábios. Ele: não, para que eu vou baixar? Para que eu vou dar moleza para esse povo? Eu tenho que aumentar. Então ali ele endurece o coração, ele não ouve o conselho dos sábios e ele apenas ouve os conselhos de uns amigos jovens, assim diz a Bíblia. Aqueles que não tinham experiência do reino, aqueles que não tinham testemunho, aqueles que não tinham experiência com Deus. Quem é que nós temos ouvido quando nós precisamos de algo da parte do Senhor? Quando o Senhor, nós precisamos de um conselho, precisamos tomar uma decisão. Quando nós precisamos ter um particular com Deus, a gente fala: Senhor, confirma a tua palavra. Senhor, usa alguém para falar comigo. Aí o Senhor vai lá, dá direção, usa alguém para falar comigo, mas não vai de encontro ao teu coração com aquilo que você quer. Não é a palavra que eu queria, então eu não vou ouvir. Mas vem alguém, muitas vezes que não é levantado por Deus, e traz uma palavra que agrada ao teu coração. Aí fala assim: foi Deus que falou comigo, agora foi Deus, agora eu senti que foi Deus que falou comigo. Só porque aquilo agradou o teu coração. Então ali ele escuta o conselho daqueles jovens. Não tinham experiência com Deus, não trabalhavam para Deus, não tinham algo de Deus, não tinham algo espiritual para entregar para ele. E ali o reinado dele foi cada vez decaindo mais. Aquilo que já era ruim no começo, ele foi piorando, porque ele não ouviu o conselho dos sábios. Talvez ali o Senhor pudesse se arrepender de ter falado que ia dividir o reino, mas ali foi só confirmando com as próprias atitudes dele. O Senhor às vezes fala algo conosco para nos alertar, e a gente fala assim: não vou ouvir Deus não. Mas quando tudo começa a dar errado, que a gente começa a decair, fala: Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Por que eu não escutei a voz do Senhor? Aleluia, Jesus. Então ali a palavra do Senhor vai nos dizer que aquelas 12 tribos, de 12, 10 não aceitam mais o reinado dele, começam a cirar com ele, porque ele foi um rei muito duro, ele não ouvia, ele não cedia à petição do povo, ele não dava crédito à voz do povo, aquilo que o povo estava pedindo. O povo pediu uma coisa, ele fazia ao contrário, piorava tudo e foi piorando, e o povo aguentou tudo aquilo por 17 anos, até falar: não, a gente rejeita esse rei. Ali eles não queriam mais. Então eles começam, e ali se cumpre a palavra que Deus falou para Salomão, que Deus tiraria o reino das mãos dele. Então 10 daquelas 12 tribos vai para Jeroboão. Já não é mais da linhagem de Davi. E ali o reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Roboão, ele governa 2 tribos do reino do sul. E é onde Jeremias, ele profetiza nesse tempo. Até Jeremias chegar aqui, se passaram muitos reis, muitos profetas, e a palavra do Senhor nos diz que não só Roboão ele endureceu o coração,
mas ele permitiu que a idolatria entrasse. O que não tinha ali no meio do povo de Deus começou a entrar porque ele permitiu que entrasse. A adoração a deuses estranhos, altares para deuses estranhos, a adoração, a idolatria, tudo entrou no meio do povo de Deus. Por causa de uma pessoa que não soube governar aquele povo. E ali se cumpre a palavra do Senhor, o reino é dividido. Aleluia, Jesus. Eu estudando vi que mais ou menos desse tempo que o reino foi dividido até Jeremias, foi mais ou menos 19 profetas que foram levantados para falar com o povo. E o povo sempre nessa apostasia se afastava do Senhor. Aí o Senhor endurecia o coração, o Senhor levantava o povo para perseguir o povo dele. Aí o povo se voltava para Deus, depois o povo se afastava de Deus, o povo deixava de ouvir Deus e ficava assim, ouvia Deus, se voltava para Deus, se afastava, e sempre foi assim. O Senhor levantando os profetas para falar com o povo dele. E o povo dele a cada vez foi piorando mais, se afastando mais do Senhor, e os pecados iam aumentando, e o Senhor levantando os profetas para falar com o povo dele. Muitos ouviam, outros não ouviam. Uns padeciam pelos pecados, outros ouviam a voz do Senhor por um tempo, depois voltavam a fazer tudo de novo. E não é diferente nos dias de hoje. O Senhor levanta 1, 2, 3 para falar com o povo dele. O povo ouve naquele momento, fala, não, agora vai mudar, vai ser diferente. O Senhor tem falado muito aqui na casa dele. Em cada culto o Senhor levanta algum pregador daquele dia para falar algo da parte do Senhor. A igreja toma posse, põe em prática, mas no culto seguinte já está todo mundo meio murcho, não dá glória a Deus, não dá honra ao Senhor. E o Senhor tem falado conosco que grandes coisas Ele tem para fazer na igreja dele, que Ele vai curar a igreja dele, que Ele vai trazer um povo novo. E nós precisamos estar preparados para isso. Glória a Deus. E ali o Senhor chama Jeremias, um homem improvável no meio do povo. Ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. Talvez ali todo o povo estava se preparando ou esperando o tempo para ele tomar, aleluia, Jesus, o cargo dele de sacerdote naquele tempo. Mas o Senhor, ele chegou na contramão e não permitiu que ele seguisse aquela linhagem. O Senhor fala para ele que antes mesmo de ele ser formado no ventre da mãe dele, Jeremias já teria sido escolhido. E as nações já tinham dado por profeta a ele. O Senhor já sabia que Jeremias seria profeta. O povo não sabia, a família dele não sabia, ele próprio não sabia, mas Deus já sabia. E o Senhor fala, não é diferente nas nossas vidas, a gente não sabe para que o Senhor vai nos enviar, a gente não sabe qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas, o dia de amanhã, o que Ele vai nos usar para fazer. Às vezes a gente acha que é para uma coisa e o Senhor está falando que é para outra, mas Ele já sabe o que Ele tem nas nossas vidas. Jeremias, ele, pela linhagem, seria sacerdote. Nós, se fosse pela linhagem da nossa família, nós nem saímos aqui. Talvez desde pequeno ou na adolescência, onde a gente mais deu trabalho, né, para os nossos pais, onde a gente estava ali fazendo muitas coisas erradas, muitas palavras talvez foram lançadas contra as nossas vidas, dizendo que a gente não chegaria a lugar nenhum, não seria nada, seria mais um, viveria nas drogas, na prostituição. Talvez a gente recebeu alguma palavra que não foi boa para as nossas vidas, talvez não deram um destino do que nós seríamos lá na frente, mas o Senhor veio na contramão, assim, aleluia, como Ele chamou Jeremias, naquele tempo improvável, Ele chamou a mim e a você nesta noite, porque nós somos improváveis para estar aqui, aleluia, Jesus, para servir ao Senhor, para falar. Quem somos nós para falar, para louvar ao Senhor, para vir falar da palavra dEle? Aleluia, Jesus, mas Ele nos escolheu nesta noite para estarmos aqui. Ele nos escolheu para falar da palavra dEle. Foi falado nesta noite que Ele nos escolheu e Ele nos capacita para estarmos aqui. Para fazer o vídeo do Senhor, nós somos capacitados. Deus, Ele capacitou a Jeremias, porque Jeremias, ele nem sabia o que ele ia fazer. Nós nem sabemos. Até para pegar no microfone a gente não sabe o que a gente faz. Mas
mas o Senhor nos capacitou para estarmos aqui para servir. Não devemos temer ao homem, aleluia, Jesus, os olhares, o que falam sobre nós, porque se estamos aqui é pela misericórdia dele, se nós estamos aqui é porque ele nos capacitou para estarmos aqui. Glória a Deus. Jeremias é levantado e começa a falar com o povo, começa a orar pelo povo, interceder pelo povo. Aleluia, Jesus. E ele fala para o povo se converter, desviar dos maus caminhos, voltar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Obedecer, parar de ter idolatria no meio do povo. Aleluia, Jesus. Parar de se contaminar com as coisas do mundo. Aleluia, Jesus, é o que o Senhor fala para nós nessa noite, parar de se contaminar com as coisas do mundo e ouvir mais o que Ele tem falado conosco. Aleluia. E ali Jeremias vê que de tantos e tanto tempo, de tantos anos que ele clama, que ele, aleluia, Jesus, que ele intercede por aquele povo, que ele ora ao Senhor, Senhor, levanta esse povo, tira esse povo da idolatria, resgata o teu povo, faz tudo novo, traz renovo para o teu povo, e nada acontecia. Aí nós chegamos, aleluia, Jesus, aqui em Jeremias 8, 22. Depois de tanto ele clamar, aleluia, Jesus, de tanto buscar o Senhor por esse povo, porque o povo mesmo não buscava, mas o Senhor levantou um para buscar por aquele povo. Ele levantou um para interceder por aquele povo. Ele levantou alguém para estar diante dele na brecha por aquele povo. E Jeremias fala, por mais que eu ore, nada acontece. Às vezes nós somos levantados para orar por alguém, aleluia, Jesus, ou às vezes a pessoa vem aqui, dá um testemunho, fala assim, ou fala para nós em secreto, eu oro, vou para a casa do Senhor e nada acontece. Eu pedi oração para não sei quem e a minha vida não mudou e nada acontece. Aleluia, Jesus. E Jeremias vendo tudo aquilo, creio eu que ele começou a se entristecer. Deus, por que nada acontece? Aí ele vai conversar ao Senhor mais uma vez. E ele fala para o Senhor, acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? E eu ali falando com o Senhor, e o Senhor falava comigo, que ele falou para Jeremias, Jeremias, o povo conhece o caminho. O povo conhece o caminho. Aleluia, Jesus. Você tem intercedido por esse povo, tem orado por eles. Sabe por que nada aconteceu? Porque eles conhecem o caminho. Eles estão acostumados aos profetas se levantarem, orarem, intercederem. Eu vou lá, eu entro, eu coloco o bálsamo, eu levanto, eu curo, eu perdoo, eu liberto todos eles, faço, aleluia, Jesus, e coloco esse povo de pé de novo para me adorar. Mas e agora? Eu não quero fazer. Não é mais pela intercessão. Agora Deus fala, é o teu joelho. É para você ir buscar. É para o povo ir me buscar. Eles conhecem o caminho. Eles conhecem o Deus que eles servem. Eles não, aleluia, Jesus, não estão nesta terra enganados. Eles não chegaram agora. Eles já viram muitos milagres, muitos profetas, já se levantaram muitos profetas para profetizar sobre eles. Eles conhecem cada palavra, cada feito meu, desde que eu libertei eles lá do Egito, desde que eu tirei, eles sabem de toda a história, que eu sou o Deus que faço, curo, que liberta, que sabe, que faz todas as coisas. Não é mais pela intercessão. O Senhor está falando nesta noite que não é mais tempo de ora por mim. Deus quer posicionamento. Não é mais ora por mim, intercede pela minha casa. Eu preciso, a minha casa precisa. O Senhor fala, tua casa precisa, coloca o teu joelho no chão você. Você está precisando de cura, de milagre, de renovo, coloca o joelho no chão você. O povo de Deus, ele sabe o caminho, mas às vezes é bom pegar um atalho ou sentar e falar, bispo, ora por mim. Na minha casa eu ouço um louvor, coloco uma pregação, mas eu mesmo não oro. Mas chega lá no culto, eu peço para alguém orar por mim. Chega lá no culto, vai ter algum pastor, alguém que
Deus vai revelar alguma coisa vai acontecer. Mas quando eu chego na minha casa, eu não dormo tranquilo. Por quê? Porque está esperando pela intercessão. Está esperando Deus agir pela intercessão de alguém. Não é mais pela intercessão que o Senhor fala. É o teu próprio joelho. O Senhor quer intimidade conosco nesta noite. Ele nos ensinou a ter intimidade com Ele. Às vezes a gente está tão acostumado pela intercessão de alguém que a gente já não tem mais o hábito de criar uma intimidade com o Senhor. Mas chegará aquele dia que o Senhor voltar. E o que nós vamos apresentar diante de Deus? Senhor, eu não orei porque a pessoa orava por mim, já intercedeu por mim. O milagre chegou, a cura chegou, tudo chegou, para que eu vou ter intimidade com Deus? Se tudo que eu precisei chegou através da intercessão. Mas o que você vai apresentar diante de Deus no dia que Ele chegar? Cadê suas obras? O que você fez por mim? O que você fez lá? Ah, Senhor, eu estava esperando alguém interceder por mim. E por que você não cuidou da tua casa? Ah, Senhor, eu estava esperando alguém interceder por mim. Mas eu dei teu marido, tua mulher, os teus filhos para você cuidar. Ah, Senhor, mas a pessoa não intercedeu por mim. E o que a gente faz? Guarda aqui dentro, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Jesus. E o Senhor foi falando comigo em casa de feridas escondidas. Mas o Senhor só pode curar aquilo que nós falamos para Ele. Se a gente guarda lá dentro e tranca, porque muitas das vezes a gente tranca as coisas lá dentro para ninguém ter acesso, coisas que a gente não fala para ninguém, o Senhor, como que o Senhor vai acessar? O Senhor, Ele é educado. Ele entra, Ele bate, Ele pede licença para entrar. Se a gente for lá e falar, Senhor, as minhas feridas estão aqui. Senhor, algo aconteceu e me feriu, mas está aqui, Senhor, cura para mim, porque eu mesmo não posso curar. Senhor, algo aconteceu e me entristeceu, mas está aqui, Senhor, cura. Se a gente dobrar o nosso joelho e buscar uma intimidade com Deus e falar, Senhor, está aqui, ó, aconteceu isso, eu não quero ter nada no meu coração. Eu libero perdão, o Senhor faz o que tiver que fazer e eu quero seguir em paz. O Senhor vai curar, o Senhor vai acessar aquilo que está guardado dentro de você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel e poderoso. E aí o Senhor foi falando comigo de feridas às vezes que está dentro de nós que a gente não expõe para ninguém. E vem novamente a palavra, a bálsamo em Gileade. O Senhor falava que há cura para a igreja dele. Glória a Deus. A cura não é só cura física, cura de enfermidade, mas é uma cura espiritual. Aleluia, Jesus. O Senhor falava, tem cura para a minha igreja daquilo que eles não contam para ninguém. Aquilo que está guardado, pode ser de anos, pode ser recente, mas o Senhor falava de uma cura sobre a igreja dele. Porque a gente só pode ser usado para curar quando a gente foi curado pelas mãos do Senhor. A gente fala de cura quando a gente foi curado por Deus. A gente fala de cura quando a gente foi tratado por Ele. Aleluia, Jesus. O Senhor fala que não tem nada que Ele não possa curar. Nada que está no nosso coração que Ele não vai fazer algo novo. Às vezes nós carregamos feridas, mágoas dentro do nosso coração que nós nem lembramos que existe. A gente guarda tão guardado que a gente não lembra que existe. Mas o Senhor fala que Ele é um Deus que Ele sonda cada coração nessa noite. Deus fala que Ele é um Deus que Ele entra onde ninguém pode entrar, que Ele sonda aonde ninguém pode ver. Aleluia, Jesus. Porque o nosso coração, só o Senhor pode acessar. O nosso coração é uma terra que só o Senhor entra. Ele vê o que está ali, Ele vê a intenção do coração, Ele sara, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Só Ele pode fazer essas coisas. Aleluia, aleluia, Jesus. E o Senhor falava para mim, lá em casa, aleluia, Jesus, que há uma cura espiritual sobre a vida desta igreja. Que há uma cura espiritual sobre cada vida neste lugar. Que não há um sequer que entrou por estas portas que hoje não seja curado. Fala para o Senhor nesta noite,
aleluia, Jesus, ele precisa acessar para curar. Não precisa dizer para todos, mas fala no seu íntimo para o Senhor: Senhor, é nessa área que eu preciso de cura. Senhor, cura, Senhor, esta ferida que ninguém sabe que existe. Mostra para ele nesta noite onde está. Sabe quando, aleluia, Jesus, ele fala para Marta: me mostra onde está Lázaro. Ela fala: Senhor, vem ver. Aleluia, Jesus. O Senhor fala para nós nesta noite: Senhor, vem ver onde estão as minhas feridas. Senhor, vem ver, Pai, aleluia, Jesus, um algo que está oculto e escondido, mas o Senhor sabe, porque não há nada oculto e escondido que não possa ser revelado. Aleluia, Jesus, não tem nada que o Senhor não possa curar. Chama o Senhor para entrar com bálsamo na tua ferida nesta noite. Chama o Senhor para derramar o bálsamo sobre a tua vida. Aleluia, Jesus, naquele tempo era um bálsamo que eles usavam para curar as feridas. Aleluia, Jesus, mas nos dias de hoje, aleluia, Jesus, ele já se encontra neste lugar. O bálsamo de Gileade é o nosso Jesus. Aleluia, Jesus, porque ele veio para curar as nossas feridas. Ele veio para se colocar no nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele intercede por nós. Ele está lá todo o tempo. Aleluia, Jesus, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Ele conhece a nossa ferida, ele não nos julga. Aleluia, Jesus, ele intercede pelas nossas vidas. Ainda que o homem olhe e julgue pela nossa aparência, julgue pelo nosso passado, julgue pelas coisas que fizemos, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ele está aqui, sarando cada ferida que foi colocada sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus, ele fala para que nós possamos, aleluia, Jesus, trocar o jugo dele, que é suave, é leve. Coloca tudo nos pés do Senhor nesta noite, porque o que ele tem para nós é leve, o que ele tem para nós é suave. Aleluia, Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Há bálsamo, aleluia, Jesus, para cada um de nós. Há bálsamo para esta igreja. Você já convidou o Senhor para entrar na tua vida, na tua casa nesta noite? Fala: Senhor, cura onde ninguém conhece. Senhor, traz cura para a minha vida. Traz cura para a minha alma, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor quer renovar a igreja dele. O Senhor quer fazer tudo novo neste lugar. O Senhor quer fortalecer. O Senhor quer dar renovo para este lugar. Mas antes de Deus renovar, de fortalecer, de levantar, o Senhor traz cura para esta igreja. O Senhor traz cura para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Eu recebo a cura do Senhor. Senhor, eu falei para ele: Senhor, entra onde até mesmo eu não sei, mas cura. Como o Senhor tem me ensinado tantas coisas ao decorrer desses dias, através desta palavra de cura. Às vezes nós queremos, o Senhor nos usa para falar de cura, às vezes está tudo fora do lugar. Aleluia, Jesus, mas o Senhor nos usa porque Ele está ministrando em nossas vidas primeiro. Aleluia, Jesus, e eu falei: Senhor, eu tomo posse desta palavra, que aonde, aleluia, Jesus, eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai estar comigo, e não haverá mais feridas, Senhor, porque o Senhor está derramando sobre o bálsamo dele nesta noite. Aleluia, Jesus. Toma posse desta cura espiritual nesta noite. Aleluia, Jesus, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. As horas já se foram. Aleluia, Jesus. Mas eu vou fazer algo que o Senhor falou comigo em casa. Aleluia, Jesus. E o Senhor confirmou aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que possamos ser instrumentos de cura nesta noite para cada vida. Aleluia, Jesus. Nós nunca sabemos o que o outro passa. Às vezes nós estamos aqui sorrindo. Aleluia, Jesus, porque quem conhece a nossa intimidade, o que está dentro de nós é só o Senhor. A gente não pode ser um livro aberto que todos conhecem as nossas guerras. Mas o Senhor, Ele conhece. Nós não podemos abrir a nossa vida para todos, falar: eu passo isso, não. Nós devemos abrir somente para o Senhor. Mas nós não sabemos o que o nosso próximo está passando. E que nesta noite eu vou pedir para a missionária Jéssica louvar um louvor. Aleluia, Jesus, que o Senhor colocar no teu coração. Aleluia, Jesus. E você abrace aquele que está do teu lado. Ministre sobre a vida dele esta
sabe, aleluia, Jesus, como esta vida chegou aqui, mas nós podemos saber como nós vamos sair daqui, cheios da presença de Deus, aleluia, Jesus, e tomando posse desta cura que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite.